Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos aqui mais uma partida do Outbox Norway Chess 2019, um torneio reunindo aí os principais jogadores de xadrez do mundo, os melhores super grandes mestres aí de xadrez do mundo. E a gente tem nessa partida aqui o Yu Yangyi, que é um jogador chinês, é o 20º melhor jogador do mundo, se tornou grande mestre aos 14 anos e pouco de idade, é um jogador incrível realmente, contra o número 2 do mundo, o Fabiano Caruana. E essa partida aqui ela é uma partida pensada, então, do Norway Chess 2019. E o Yu Yangyi abre com E4. Temos aqui o peão do rei, C5, a defesa siciliana. E depois de cavalo F3, cavalo C6, o Yu Yangyi não abre a siciliana com D4. A gente chama esse de abrir a siciliana, vai para uma posição da siciliana aberta. Ele não faz isso e joga com uma siciliana fechada, com cavalo C3. A partida segue com G6 e agora bispo C4. E aqui a gente tem uma formação parecida com o sistema London, só que jogado na ala da dama. Um sistema London ao contrário, aí, refletido. Né? O sistema London é quando as brancas jogam com D4 e bispo F4, né? E aqui está ao contrário. Essa formação, né? Bispo G7 foi jogado, roque, e aqui A6 e aqui A3, dando então uma casa aqui para o bispo continuar nessa diagonal A2 F7. A partida segue com E6 e depois aqui de D3, realmente parece um sistema London isso. Cavalo de G em E7, o lance bispo A2, que também curiosamente é típico do sistema London quando joga com bispo F4, H3 e o bispo vem para H2, né? Tem bastante semelhança realmente. A partida segue aqui com D5 e depois de E toma D5, E toma D5, o Yu Yangyi vai para o lance bispo G5, desenvolvendo então seu bispo aí de casas escuras, fazendo uma cravada aqui no cavalo. H6, tentando tirar o bispo daí, e depois de bispo H4, o Caruana ataca aqui com G5, forçando o bispo aí para G3, e agora ele dá roque. Rafael, poderia imediatamente jogar um F5 aqui para jogar F4? Acho que poderia, né? Acho que existe essa... né? Jogadores mais agressivos provavelmente jogariam isso, uma Judith Polgar provavelmente jogaria isso, né? Um Kasparov talvez, mas o Caruana... ele prefere desenvolver aqui primeiro, dar o roque, né? Ele não está com pressa não. Depois de H3, primeiro aqui com bispo E6, né? O ponto de D5 é um ponto frágil aí na posição, né? Uma vez que o seu peão companheiro está em C5, não pode defendê-lo e não existe peão na coluna E para dar apoio ao peão de D5, então é importante colocar aí as atenções nesse peão, né? Bispo E6 adicionando mais uma defesa em D5. Dama D2, conectando aí as torres. E aqui o Caruana vai para cavalo G6. E depois aqui de cavalo em E2, então, o Caruana finalmente solta o lance aí F5, né? E aí já querendo expandir aí na ala do rei com F4. A torre de A em E1 e o Yangyi faz um ataque aqui, um raio-x nesse bispo que está indefeso em E6. Você sempre deve procurar peças indefesas no tabuleiro e criar possíveis ameaças táticas, né? Então as táticas costumam acontecer quando existem peças indefesas no tabuleiro. E o Caruana, por sua vez, claro, não pode deixar peças indefesas, por isso que ele joga aqui o lance dama D7, conectando as torres e defendendo aqui o bispo de D7, ou de E6. A partida seguiu com B4 e agora o Caruana joga o lance F4. Esse bispo aí vai para H2, ele fica fechadinho aí, né, meio fora de jogo. E aí que depois de C toma B4, A toma B4, as pretas estão bem melhores nessa posição, né? Se a gente for ver aqui, o bispo de casas claras não está jogando, o bispo de casas escuras não está conseguindo jogar, né? O Fabiano Caruana já conseguiu muito mais espaço, tem as peças mais ativas, né? Então, enfim, melhor aqui na posição as pretas, tá? E aqui, muito provavelmente é o momento certo aqui de partir para um ataque, né? Quando a gente analisa essa posição, bom, enfim, jogadores mais ousados até pensariam num sacrifício aqui em H3, não é muito estilo do Caruana, e para ser bem sincero, não sei se isso levaria realmente para alguma coisa, mas um lance como G4 acho que já é mais natural de considerar. Acredito que o Caruana tenha considerado sim esse lance, mas esse lance seria bem bom nessa posição, seria bem agressivo, né? Partiria realmente para esse ataque, né? Aproveitando o timing todo, né? Que as peças estão melhores colocadas e não dando tempo aqui para as brancas se rearranjarem, né? Então G4 seria uma excelente forma de
construir aí uma iniciativa aí para um ataque e quem sabe começar a vencer, né? Mas aqui o Caruana faz um lance um pouco mais devagar, é o lance rei H8, é o famoso lance profilático. Nem sempre o lance profilático é o melhor lance, principalmente quando se trata de conquistar aí a iniciativa, um ataque e tudo mais. Mas o Caruana preferiu jogar de forma mais prudente aí com rei H8. A partida seguiu com C3, torre aqui de A em D8, mais uma vez importante esse lance, colocando mais uma defesa aqui em D5, né? E aqui o Yu Yangui joga com rei em H1 e depois de bispo F5, então cavalo aqui em D4 atacando o bispo. E nessa posição aqui o Caruana poderia ter jogado aqui o lance cavalo toma aqui em D4, né? As brancas começam a se recompor, né? Já que ele não começou um ataque. Aqui provavelmente cavalo toma, bispo toma e peão toma. E as pretas teriam uma posição melhor aí por conta da estrutura de peões, né? Um pouco mais aí de espaço também. Os bispos continuariam sem conseguir jogar. E eu acho que o Caruana estaria muito bem nessa posição. Mas de alguma forma ele ignorou o fato do cavalo estar atacando aqui o bispo de F5 e jogou torre de F em E8. E agora as brancas começam a ficar melhores aí na posição. Muitas vezes basta uma ou duas imprecisões aí para acabar com toda aquela inércia, né? Com toda aquela vantagem. E agora esse bispo aqui, que é um bispo fortíssimo da posição, o Yu Yangui simplesmente se livra dele. Cavalo toma em F5, dama toma em F5 e agora D4. E agora veja bem, agora são as peças do Caruana que estão com pouca mobilidade, né? Esse bispo aqui não está jogando muito, esses peões aqui estão tirando casas importantes aqui dos cavalos, os cavalos também não conseguem muito jogar, e agora esse bispo fica fazendo uma pressão nesse peão de D5, né? Então parece que tá virando aí o jogo, o Yu Yangui soltando as peças aí. Dama F7 pelo Caruana, parece que o Caruana entendeu que não foi legal a continuação e agora dama F7 para dar suporte a E8 e querer trocar tudo, né? Quem sabe levar para um final aí. Bispo B1 e agora torre toma E1, torre toma E1, torre E8. O Caruana vai para essa estratégia de trocar tudo aí, já que ele estava com menos mobilidade. E depois de bispo G1, e esse bispo aqui em G1 vai esperar a oportunidade desse cavalo sair daqui, jogar F3 e voltar à vida, né? A partida segue com torre toma E1, cavalo toma E1, cavalo de C em E7, de olho aqui numa manobra via F5 e futuramente, quem sabe, depois de F3 ganhar a casa de G3. A dama D3 foi jogado, fazendo um incômodo, né? Nesse cavalo aqui, se ele não pode sair, se não tem dama H7 com checkmate, a não ser que ele saia para F8 e fique lá no cantinho, né? A partida segue com dama E6, atacando aqui o cavalo, cavalo F3 e aqui bispo em F6. A partida seguiu com cavalo em E5, muito legal esse lance do Yu Yangui, entregando aí, parece, né, que entregando aí um peão, porque depois de bispo toma em E5, D toma em E5, dama toma em E5, então o Yu Yangui efetivamente entregou um peão, mas com essa manobra ele consegue jogar o tão sonhado lance F3, né, e agora já com a ameaça de vencer a dama aqui nessa diagonal. Então vale a pena mencionar essa manobra do Yu Yangui, né, entregou um peão para ganhar atividade aí para suas peças, né, e agora a gente tem um final de par de bispos contra par de cavalos, uma batalha aí de peças menores. O rei do Caruana me parece um pouco mais exposto do que o rei aqui do Yu Yangui. E as pretas com um peão a mais, né? Então, será que ter o par de bispos e o rei um pouco mais seguro é compensação para um peão a menos? Vamos ver como continua a partida aqui. Dama E1, fazendo pressão aqui, cravando aqui então o bispo, né? Saindo da ameaça de bispo D4 e prendendo aqui o bispo em G1. A partida segue com bispo C2. Você não quer ter sua peça aqui sempre na mira da dama, né? Então já tira ela aí da mira. A partida segue com rei G7, C4 e o Yangui, claro, segue o princípio de quem detém o par de bispos deve abrir a posição o máximo possível, tá? Então C4 segue esse princípio, tentando abrir a posição. D toma C4, dama toma C4 e agora cavalo H4. Veja como Caruana também tem os seus perigos, tem suas ameaças, né? Essa pressão em G2 é incômoda. A partida segue com dama D4 cheque, rei F7, bispo B3 cheque, rei E8, olha só esse rei do Caruana onde é que tá, no meio do tabuleiro, e dama D6. Esse lance incomoda bastante, ameaçando dar cheque aqui em B8 e começar a fazer uma limpeza aqui nos peões da ala da dama, né? O que seria muito perigoso,
porque haveria aqui a formação de um peão passado, né? Bastante perigoso. No entanto, Caruana também tem aí as suas ameaças, né? Esse cavalo aqui batendo em G2, a dama também infiltrada. É uma posição bem emocionante, bem interessante, né? E aqui, gente, o Caruana faz o lance cavalo de H em F5, defendendo de certa forma o cavalo que já estava também defendido, atacando aqui a dama, tentando talvez no futuro manobrar para E3, enfim. Aqui o Caruana perde uma oportunidade muito interessante, eu vou voltar aqui, de jogar um lance muito legal, que seria aqui o lance do cavalo de E em F5, o outro cavalo. Tá? E aqui com ideias de que se dama B8, cheque, então tentando rapelar ali os peões, rei D7, dama toma D7, cheque, rei D8, aqui basta para o Caruana ficar indo para cima e para baixo com o rei, tá? Por exemplo, dama B6, rei D7, dama B7, rei D8. E se as brancas quiserem tentar algo diferente aqui, como bispo C4, por exemplo, para trazer aí o bispo também para o ataque, aqui o Caruana teria um lance dama F1 aqui, olha que interessante. Né, atacando aqui em G2, ameaçando o checkmate. Poxa, Rafael, mas aí você está pendurando a dama, né? Bom, vamos ver. Aqui, se as brancas capturarem a dama, o Caruana teria empate. Olha que legal essa sequência aqui com cavalo G3 cheque. E depois de rei H2, lance forçado. Cavalo toma em F1 cheque. O rei não tem para onde ir, somente H1. E aí o cavalo ficaria eternamente indo para G3 e para F1. Eternamente não, né? Porque depois de 3 repetições, o jogo é declarado empatado, né? Então existia essa sequência aqui. Poxa, Rafael, mas depois de dama F1 é obrigado a capturar a dama? Eu não, vou começar a dar cheque aqui. Tudo bem, não leva a lugar nenhum. Dama 8, por exemplo, rei D7, simplesmente o rei vai ficar escapando aí sem nenhum problema, tá? Então aqui também as brancas não conseguiriam construir um ataque vencedor e seria uma posição de empate realmente, tá? Muito interessante, né? Mas, enfim, depois de dama D6, o Caruana... Agora, gente, vale dizer aqui, é o lance 39, e ambos os jogadores já começam a ficar muito mal no tempo, realmente, e aqui praticamente eles começam a jogar aí ao toque, né? Então, infelizmente, não deu para o Caruana ter a profundidade que precisava para jogar um lance como o cavalo aqui atacando a dama e também com essa ideia de vir para G3, né? Então, a partida depois de cavalo de H em F5, dama B8, e aqui o Yu Yangui começa a ficar melhor aí na posição. Depois de rei D7, dama toma B7, cheque, rei D8 e agora bispo C4. A partida seguiu com cavalo C8 e é uma posição muito difícil de jogar, né? Eu acho que para os dois jogadores, porque é uma posição aberta, né? Uma posição que parece ter um monte de possibilidades de ataque, uma posição complexa, né? Longe de ser simples, e os dois com muito pouco tempo no relógio. Então, gente, eu nem pus no computador para contar aí quantos erros e imprecisões cada um teve, mas eu imagino que daqui para frente um monte, tá? Porque é tudo muito rápido, aqui é tipo instantâneo que eles foram jogando. Eu vou passar e vou me limitar a mostrar os lances aqui. Bispo toma em A6, atacando então o cavalo. Cavalo de 100 em D6, fugindo e atacando aqui a dama. Dama A8, cheque, rei E7. Bispo aqui em D3, fazendo pressão aí no cavalo. Cavalo em E3. Dama em A7, mais alguns cheques aí, ó. Rei E6. Dama A2, cheque, rei D7. E aqui B5. O Yu Yangui então cria uma ameaça aí com esse peão passado na coluna B. E depois de dama D1, então atacando aqui o bispo. Bispo em E2, atacando a dama. Mais uma vez o Caruana perdeu um tiro tático aqui na posição. Como eu falei, jogando instantaneamente, né? Não daria para calcular muito bem aqui. Mas existe um tiro tático interessante na posição, que seria o lance cavalo de D aqui em F5, tá? E aqui essa posição com a seguinte ideia, né? Se bispo toma aqui em D1, as brancas dão cheque, as negras dão checkmate em 2 lances aqui, com cavalo G3 cheque e depois de rei H2, cavalo F1 seria checkmate, né? Então uma posição bem legal. É claro que depois de cavalo de D em F5, o Yu Yangui não seria obrigado a capturar a dama, ele poderia jogar simplesmente com rei H2 aqui. E depois de cavalo G3, por exemplo, e mais uma vez, né, não dá para capturar aqui a dama, senão similar, né, ia ter o checkmate, mas aqui poderia jogar um lance como bispo C4, mantendo o olho aqui em F1, e depois de cavalo de E em F1, cheque, bispo toma em F1, cavalo toma em F1, cheque, a gente também teria uma posição de cheque perpétuo aqui, o rei H1, cavalo G3, rei H2, cavalo F1 e vai ficar seguindo aí por 3 vezes e também vai ser empate. Então aqui o Caruana conseguiria um empate, eu acho que seria muito bom para as pretas conseguir um empate nessa posição, dadas as ameaças, né? O rei bastante exposto e um peão passado na coluna B, né? Então acho que para as pretas está de bom tamanho empatar aí na posição, né?
mas o Caruana não encontrou, né? Depois de bispo aqui em E2 atacando a dama, é muito difícil você realmente com muito pouco tempo calcular tudo isso. E aqui o Caruana continuou com dama E1, e a partida seguiu com bispo D3, dama D1 atacando aí o bispo de novo, dama em E2, propondo a troca de damas, dama C1, mantendo mais uma defesa aqui em E3, rei H2, H5, o Caruana atacando então aí na ala do rei, levando seus peões, bispo em F2, rei C7, chegando mais próximo aqui do peão passado, dama em E1, dama C5, corajosamente aqui o Caruana mantendo a dama no tabuleiro e agora fazendo pressão aqui em B5, virou o foco, né? Rei G1, rei B6, mais um ataque aqui, então agora 3 ataques nesse peão que virou prioridade. E depois de dama em A1, cavalo toma aqui em B5. Dama B2 cravando aí o cavalo, rei C6 saindo da cravada. E aqui o Yu Yangui simplifica tudo com dama toma B5 cheque, dama toma B5, bispo toma B5, rei toma B5. E simplifica mais um pouco com bispo toma em E3, F toma em E3, rei F1, rei C4, rei E2, rei D4. O Fabiano Caruana conseguiu, depois de tudo isso, se livrar do peão passado do Yu Yangui, conseguiu salvar, se livrar de várias possibilidades de checkmate com aquele rei exposto no meio do tabuleiro, e ainda chegou a tempo de salvar o peão de E3. Incrível atuação do Fabiano Caruana nessa partida até aqui, mas a partida ainda continua aqui, né? O Yu Yangui faz o lance G3, e nessa posição apenas um lance permite as pretas empatarem. Todos os outros lances perdem. E por isso que finais são muito difíceis e devem ser estudados. Prioridade, antes de estudar abertura, antes de tudo. Claro que você pode estudar abertura e tal, mas se for para escolher pesos, né? Principalmente para principiantes e tudo mais, deem mais peso para finais. Não só principiante, intermediário e avançado também, né? Todos os níveis. Os finais definem muitas vezes a partida, né? E a gente vai ver isso aqui, né? Uma posição empatada. Existe um lance das pretas aqui que empata. Se você até quiser dar pausa e encontrar esse lance, é um belo exercício. É uma bela posição de exercício. Não é simples, tanto que o Caruana não encontrou. O Caruana nessa posição faz o lance rei D5, porque é muito difícil realmente, né? Veja que o rei não consegue continuar defendendo aqui o peão, né? Essas casas de D3 e E4 estão tomadas aqui pelo rei e pelo peão, né? Então o rei não consegue, o Caruana joga aqui o lance rei D5 para depois de rei E3 pelo menos ganhar a oposição, né? Se colocar na frente do rei. Mas deixa eu mostrar a continuação e eu volto então para a gente comentar o lance que empatava, tá? Depois de F4 cheque, rei F5 e rei F3, o Caruana abandonou aí a partida. Por muito pouco, né? Por muito pouco o Caruana não consegue ali tirar um empate milagroso, né? Daquela posição de rei exposto e tudo mais. Aqui abandonou porque, enfim, as brancas ganharam a oposição aqui. Esse rei vai ter que sair daí, né? Não adianta trocar peão aqui, também não vai ajudar em nada. Rei F6, rei E4, né? As brancas vão infiltrando aí na posição. E aqui é um final ganho, né? Se jogar rei aqui, enfim, dá pra jogar até um H4. Vários lances ganham, tá? Aqui... acho que qualquer lance aqui das brancas deve ganhar, tá? Mas então, vamos voltar aqui naquela posição para achar qual seria o lance. Qual seria o lance aqui depois de G3, que foi o lance jogado pelo Yu Yangui. O Caruana jogou rei D5 e acabou perdendo a partida. E somente um lance empata aqui nessa posição. Eu espero que você tenha encontrado o lance aqui de G4, o único lance que empata. Gente, finais são difíceis, né? Aqui, enfim, as brancas são obrigadas a capturar esse peão. A grande ameaça é capturar aqui em H3, né? Se jogar um lance como aqui H4, aí as pretas vencem, tá? Então as brancas não podem jogar, porque aí G toma em H3 e depois de rei toma em F3, rei D3 e ninguém segura mais esse peão, tá? Então, depois de G4, as brancas são obrigadas a capturarem aqui o peão. H toma F toma G4, H toma G4 e aqui tanto faz, tá? As brancas podem avançar ou podem capturar, ambas as continuações vão levar para o empate. Vamos ver aí as duas, vamos ver H4. H4, rei E4, H5, rei F5, rei toma E3, rei G5 e o rei vai capturar aqui o peão e é uma posição empatada. Não tem como qualquer um dos lados progredirem aí numa posição como essa, tá? E se depois jogar rei F4 vai cair o peão aqui de G4? Pode cair o peão de G4, tá? Rei e peão contra rei, o rei estando aqui da forma que tá, né, o dominando aqui
a posição, né? O rei teria que estar na sexta horizontal. Esse rei não vai chegar nunca na sexta horizontal na frente do peão, tá? Então, essa posição aqui é uma posição de empate teórico, tá? Se você não está convencido disso, faça o exercício no tabuleiro. É muito interessante treinar esse tipo de final, tá? Mas aqui é um final teoricamente empatado. E a outra possibilidade que a gente viu depois de H toma G4 seria tomar aqui em G4. E aqui em rei E4 seria suficiente para garantir o empate. Bom, aqui claro, se subir o peão, o rei vai encostar, vai capturar. E mais uma vez, rei, peão, o rei das brancas, mais o peão da coluna G não seriam suficientes para ganhar esse final, tá? E aqui se jogar um lance esperto, o rei, por exemplo, esperando que as brancas façam o lance errado, né, que as negras façam o lance errado. Aqui simplesmente rei E5 seguraria, né, o empate. É importante manter a oposição distante aqui. Depois de rei D1, rei D5, tá? Aqui teria que jogar espertamente, né? E depois de G5, bom, agora vai cair esse peão de qualquer jeito, né? Rei E6, G4 tirando aqui, dificultando um pouco para o rei encostar, mas ele vai por cima aqui e vai pegar peão, tá? Então aqui seria uma possível continuação. E aqui, mais uma vez, esse final aqui é um final empatado, tá? Eu vou passar ele rapidinho, tanto faz aqui, só para ilustrar, tá bom? Vou passar um pouco rápido aqui, só para mostrar por que esse final aqui é empatado. Aqui é o lance chave, tá, gente? Não vai nunca jogar rei F8 aqui que você perde a partida. Então é uma posição empatada, mas tem que saber jogar, né? Porque aqui é importante que você ganhe a oposição quando o rei entrar na sexta horizontal. É um pouco técnico isso, mas com o tempo passa a ser natural, tá? Então aqui, ó, é importante que você jogue rei G8, o único lance que empata, porque depois de rei F6 você ganha a oposição quando o rei chegou na sexta horizontal, tá? E aí você não permite as brancas progredirem, porque se elas ainda quiserem avançar o peão, você controla aqui a casa de promoção e o rei não tem mais como continuar defendendo aqui esse peão, não pode vir para F7 e se vier para E6 vai empate por afogamento, tá bom? Então por isso que esse final ele é tecnicamente empatado, desde que as pretas joguem aqui o lance correto. Se jogar rei F8, perde, tá? Por quê? Rei F6 e agora as brancas ganharam a oposição depois de rei G8. Aí sim, G7 não é mais afogamento. Você obriga o rei a jogar aqui em H7 e aí você joga rei F7 e vai dar checkmate em mais poucos lances aí. Tá bom, gente? Muito legal, né? Muito bacana essa partida. Que coisa, né? O Caruana quase fez o final perfeito ali e segurou o empate numa posição tão complicada, mas aqui o Yu Yangui levou a melhor e venceu o número 2 do mundo, Fabiano Caruana. Pessoal, se você gostou aí do vídeo, dá sua curtida, se você acompanha os vídeos do canal, inscreva-se aí no canal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!